As sementes crioulas representam uma boa alternativa tanto para agricultores quanto para a população urbana, pois resultam de um longo processo de adaptação às propriedades e são muito ricas nutricional e funcionalmente. A semente convencional, essas que estão colocadas no mercado, são sementes normalmente, como eu falei, vêm de entidades de pesquisa, tanto públicas como privadas. Tem normalmente uma vida relativamente curta, né? Que elas estão sendo renovadas praticamente ano após ano. E as sementes crioulas são aquelas que vêm sendo cultivadas pelos produtores numa mesma propriedade por muitos e muitos anos. Com isso, elas adquirem uma característica de adaptação muito específica, né? Àquela propriedade onde elas estão sendo cultivadas. Essa é a grande diferença. Além disso, normalmente as sementes crioulas têm associadas a ela um aspecto cultural, que a gente não tem com essas sementes que são desenvolvidas com uma finalidade puramente comercial. A conservação e a multiplicação das sementes crioulas foram os temas centrais de um seminário internacional que aconteceu na sede da Embrapa Clima Temperado, reunindo pesquisadores, agricultores, estudantes, professores e outros profissionais interessados no assunto. Nós temos alguns projetos, inclusive essa é uma unidade que eu posso dizer que é uma unidade guardiã da agrobiodiversidade, que ela tem incorporado essa relevância e tem apresentado vários projetos com relevância para essa unidade. Existem algumas iniciativas mais congregadas com a outra e eu acho que nós estamos no momento de fazer uma leitura desse momento, as políticas que estão surgindo, que trazem à tona esse tipo de demanda do nosso lado como instituição de pesquisa e também do lado dos atores, dos guardiões de sementes no país inteiro, o tipo de demanda que está surgindo e fazer uma revisão junto com as políticas públicas associadas. As sementes fazem parte do cotidiano do homem do campo. A manutenção dessas espécies e sua preservação são legados que podem ser passados através das gerações. Vem lá da época dos meus pais que já cultivavam sementes, antigamente não eram transgênicos, então, mas há muito tempo a gente conhece. Eu agora, faz um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos, que eu comecei a cultivar o milho crioulo. A diferença entre os tipos de semente, Jorge explica. A diferença é o reconhecimento, inclusive, né? O reconhecimento, que isso incentiva a gente a seguir produzindo e incentivando outras pessoas que também cultivem a semente crioula. Existe comércio, sim, inclusive os engenhos, eles estão valorizando muito a farinha do milho que não é transgênico, né? A preservação dessas sementes crioulas acontece com a ajuda da Embrapa Clima Temperado, que seleciona produtores considerados guardiões de sementes. Eles devem ser reconhecidos pela sua comunidade ao preservar sementes ao longo do tempo. O agricultor Juarez Pereira trabalha de forma orgânica e com sementes crioulas há mais de 15 anos. Ser um guardião de semente é, acima de tudo, ter carinho com todas elas, ter carinho com essas variedades, com essas sementes, como se fossem fragmentos da gente próprio, né? Envolver-se com elas todos os anos, acompanhar o seu ciclo, cultivar e acompanhar o seu ciclo, isto é a vida. O evento, que teve como tema Sementes Crioulas, o Hoje e o Amanhã, busca resultados básicos: a preservação dessas sementes e de seus guardiões e a inserção delas no mercado com a mesma qualidade das sementes convencionais. Claro, isso é uma iniciativa relativamente recente da pesquisa, mas nós estamos procurando agregar ao nosso trabalho de pesquisa esse trabalho que os guardiões têm acumulado através do tempo. A consequência disso é que nós temos recebido muitas sementes, né, que a gente considera como sementes crioulas, e temos promovido um intercâmbio dessas sementes, ou seja, a gente gostaria que os guardiões recebessem sementes de outros guardiões. E nós introduzíssemos esse germoplasma, né, na nossa pesquisa também. Ou seja, nossas cultivares que a gente está desenvolvendo, que elas possuam também essas características já de adaptação e outras desse germoplasma crioulo. Então, a ideia é que haja um fluxo dessas cultivares.
determinado momento a gente percebe que não tem muita diferença, não se separam. Agricultor, ambiente, semente, é tudo uma coisa só.